Vamos comentar agora a respeito dos limites laterais, e esse primeiro exemplo é mais para a gente ter uma ideia do conceito e da importância de perceber a diferença, que realmente tem um impacto em falar em limite pela direita e falar em limite pela esquerda. Como eu tinha comentado ali no aspecto teórico no material de vocês, o importante, que está até destacado em um box, lá em um quadrado, é tu entender esse símbolo que está aqui. X tendendo a 3 com um maisinho aqui no lugar como se fosse o expoente do 3. Esse maisinho significa que eu estou tendendo a 3 pela direita. E tender a 3 pela direita significa que eu estou pegando valores próximos de 3, porém maiores do que 3. Quando eu falo aqui em x tendendo a 3 pela esquerda, ou seja, com esse sinalzinho de menos aqui, significa que eu estou pegando valores de x próximo de 3, porém menores do que 3. Então essa vai ser a essência. Então esse primeiro exemplo é só a gente perceber como dá diferença em falar 3 pela direita ou falar 3 pela esquerda. A função é 1 mais raiz de x menos 3, então no momento que eu pego o limite de x tendendo a 3 pela direita dessa função, significa que eu estou pegando valores próximos de 3, porém maiores do que 3. Então 1 mais, veja que isso aqui não vai ter nenhuma indeterminação, tá? Menos 3, então estou fazendo só a substituição do 3 aqui dentro dessa expressão. Eu conservei o sinalzinho aqui, no lugar do x, eu conservei o mais 3 pela direita, só para a gente visualizar o que está acontecendo. 1 mais raiz de 3 pela direita, então isso é um valor próximo de 3, porém maior do que 3. Então é como se fosse, digamos, só para contextualizar, um 3,1, que é um valor próximo de 3, porém maior do que 3. Então 3,1 menos 3 vai dar 0,1. Então vai ficar 1 mais a raiz de um 0,1, ou seja, um valor muito próximo de zero, porém um pouquinho maior do que zero. Então um zero pela direita, só para a gente entender o que estamos fazendo, ter o controle da situação. A raiz quadrada de algo muito próximo de zero, porém maior do que zero, é zero. Isso aqui daria o resultado do limite. Veja a diferença que acontece no momento que eu pegar um limite de x tendendo a 3 pela esquerda dessa função 1 mais raiz de x menos 3. Isso significa que estamos pegando valores próximos de 3, porém menores do que 3. Então, próximo de 3, porém menor do que 3, digamos um 2,9. Então, isso ficaria 1 mais a raiz de um 3 pela esquerda menos 3, que vai ficar 1 mais raiz de 3 pela esquerda. É um 2,9, por exemplo. Então, 2,9 menos 3 dá menos 0,1. Ou seja, é um valor próximo de zero, porém menor do que zero. No momento que eu tenho um valor próximo de zero, porém menor do que zero, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, menos 0,1. Então, esse cara está dentro de uma raiz quadrada e esse cara é um número negativo. Então, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, isso daqui não vai existir. Fazendo o limite de 3 pela direita, a gente chegou no valor 1. Fazendo o limite de 3 pela esquerda, a gente chegou que não existe. Então, tem diferença em eu me aproximar de x por uma função pela direita ou pela esquerda. Vou só aproveitar esse gancho para comentar com vocês a respeito disso. 0 pela esquerda deu um número negativo, 0 pela direita deu um número positivo. Não leva como regra que pela direita é positivo e pela esquerda é negativo. Isso não é verdade, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 5 pela direita e 5 pela esquerda. Isso é um valor próximo de 5, porém maior do que 5. É um 5,1, é positivo. Aqui é um valor próximo de 5, porém menor do que 5, um 4,9, por exemplo. Então também é um número positivo, tá? A única situação em que esse sinal do pela direita e pela esquerda está relacionado com o sinal do número, ser positivo ou ser negativo, é quando eu tendo a zero pela direita ou pela esquerda, tá? De resto, não tem nada a ver com ser positivo ou ser negativo o número quando eu pego ele pela direita ou pela esquerda.